O Nubank soltou resultado e, meu amigo, que paulada! Só que ao contrário do Banco do Brasil, teve uma queda de 60% do lucro. O Nubank viu o lucro dele crescer mais de 40% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Realmente surpreendeu, né? Para ser mais exato, no terceiro trimestre do ano passado, o Nubank teve um lucro de 553 milhões de dólares e agora eles registraram um lucro de 783 milhões de dólares no trimestre. Então faz a conta comigo. O dólar está 5,30. Se pegar esses 783 milhões de dólares e multiplicar por 5,3, a gente chega em 4,1 bilhões de reais. Que foi um lucro maior que o próprio lucro que o Banco do Brasil teve nesse trimestre. Porque o BB teve 3,8 bilhões, Nubank 4,1. Eu lembro de alguns anos atrás, quando muita gente falava dos bancos digitais que cresciam, mas que não davam lucro. Agora o resultado está aí, né? O ROI do Nubank foi o maior entre os bancões. Eles tiveram um ROI de 31%, maior que o do Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú e até mesmo maior que o ROI do BTG. Sem falar que algumas semanas atrás eu postei aqui no Instagram que o Nubank passou a Petrobras e se tornou a empresa mais valiosa do Brasil. E, se não me engano, a segunda mais valiosa da América Latina. Então, é isso aí, meus amigos. O Nubank está dando muita dor de cabeça para os bancões. Eu lembro de quantas vezes as pessoas falam, tá crescendo, mas quero ver dar lucro. E aí eu sei para onde que está indo, então, o lucro dos bancos que estão se extinguindo. Está indo para cá. Acabou de sair o resultado do Banco do Brasil. A gente tem uma péssima notícia para os investidores. Eu incluso. Tá? O Banco Safra esperava que o Banco do Brasil encerrasse esse terceiro trimestre com um lucro líquido de 3,48 bilhões. E se esse resultado se concretizasse, seria uma queda de 67% em relação aos 9,5 bilhões do mesmo trimestre do ano passado. Só que o resultado foi um pouquinho melhor, mas ainda foi muito abaixo do resultado do ano passado. O lucro do Banco do Brasil foi de 3,8 bilhões. Que é 60% menor que o mesmo trimestre de 2024. E é claro que ainda é um banco lucrando bilhões, ele está falando de quase 4 bilhões de reais. Mas o resultado realmente não foi tão legal. Tá? Um outro dado que muita gente estava de olho em Banco do Brasil era a inadimplência, lembra? Eu sempre falo da inadimplência para vocês, que é o que estava me preocupando por causa do agro. Para quem não sabe, o Banco do Brasil é o banco que financia o agronegócio e a inadimplência estava crescendo todo trimestre sem parar. A taxa de clientes que estão há mais de 30 dias sem pagar o que devem para o banco estava em 4,13% em março de 24. Aí em dezembro subiu para 4,64%, depois subiu para 5,92% e hoje está em 6,75%. É uma inadimplência bizarramente alta. E se a inadimplência sobe, o que acontece com a rentabilidade do banco? Ela cai. Basta você olhar para o ROI, que é o indicador que mede o retorno sobre o patrimônio líquido do banco, que você vai ter uma noção do que eu estou falando. O Santander teve um ROI de 17%, o Bradesco de 14%, o Itaú de 23%, o BTG de 28% e o Banco do Brasil um ROI de 8,4%. Se eu não me engano, esse é um dos menores ROIs para o trimestre em quase 10 anos. Lembrando vocês que Banco do Brasil é uma das ações que eu tenho na minha carteira pública e que desde as máximas em maio desse ano, as ações já caíram 23%. Tá? E aí eu, obviamente, comprei mais na queda, uma parte estou ganhando, uma parte estou perdendo, mas acreditando e torcendo para que o Banco do Brasil possa sair dessa e melhorar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado do Banco do Brasil e se vocês acham que ainda teremos mais descontos ou não. Cara, que loucura. O Brasil acabou de registrar a menor inflação dos últimos 27 anos. Quem é responsável por calcular a inflação oficial do Brasil é o IBGE. Eles acabaram de divulgar que a inflação do mês de outubro ficou em 0,09%. Ou seja, praticamente zero. É a menor inflação dos últimos 27 anos. Desde 1998, a gente não tinha um número tão bom assim. E não só isso, mas se você pegar desde o começo de 2025, o Brasil teve uma inflação de 3,73%. E talvez você não saiba, mas todo ano o Banco Central define uma meta para a nossa inflação. E a inflação desse ano não pode passar de 4,5%. Ou seja, a gente está em 3,7%, faltam somente 2 meses para acabar o ano. E tudo indica que a gente está caminhando para fechar 2025 com inflação, quem sabe, dentro das bandas ali da meta do Banco Central. E eu não poderia ficar mais feliz com essa notícia, porque além da inflação ser
péssima para o Brasil no geral. Uma inflação menor significa que mais espaço existe para cortes da nossa taxa de juros. E cortes na taxa de juros significam valorização de ativos de risco. Fundos imobiliários começam a subir, títulos pré-fixados e indexados à inflação começam a subir e as ações também começam a subir. Na verdade, as ações continuariam subindo, porque o Ibovespa subiu mais de 30% esse ano e está na casa dos 157 mil pontos. E adivinha só? Eu venho investindo nesse tipo de ativo desde o começo do ano, na frente dos seus olhos, sempre. Deixa aqui nos comentários se você tem sentido essa baixa da inflação no seu bolso e o que você tem feito com o seu dinheiro para surfar uma possível queda da taxa de juros em 2026. Vocês comprariam uma nota de R$100 se ela estivesse sendo vendida por R$50? Porque é exatamente isso que está acontecendo com o Arezzo. Presta atenção nessa bizarrice que somente o mercado financeiro pode proporcionar. Para quem não sabe, a Arezzo é aquela empresa que vende roupa, bolsa, calçado e tudo mais, né? Na verdade chama Asas. E 5 anos atrás, em 2020, a Arezzo comprou uma outra empresa de moda chamada Reserva, aquela do passarinho, sabe? Por 715 milhões de reais. Mas não contente por comprar somente a Reserva, um ano depois, a Arezzo também tentou comprar a Hering por 3,3 bilhões de reais. Só que o Grupo Soma, que é outra empresa de moda, atravessou o negócio e comprou a Hering por 5,1 bilhões de reais. Então a Arezzo ficou com a Reserva e o Grupo Soma ficou com a Hering. Uma concorria com a outra. Até que em agosto de 2024, o Grupo Soma e a Arezzo decidiram unir força e aconteceu a junção das duas empresas. E hoje elas são somente uma única empresa chamada de Asas 2154. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Se a Reserva foi comprada por 715 milhões e a Hering por 5,1 bilhões, isso significa que juntas, somente essas duas empresas valem 5,8 bilhões de reais. Só que hoje a Asas 2154 é negociada em bolsa por exatamente 5,8 bilhões de reais. Então é como se você estivesse comprando as ações pelo preço da Reserva e da Hering, mas você leva de graça todas as outras marcas da Arezzo e do Grupo Soma. A gente está falando aqui de Schutz, Anacapri, Vans, Animale, Farm e várias que eu vou botar aqui na tela. E não só isso, mas a Arezzo acabou de soltar o resultado dela e ela está lucrando mais do que o mesmo período do ano passado, mesmo com uma Selic de 15%, que acaba atrapalhando bastante o setor de varejo. Só para vocês terem uma ideia, o lucro subiu 23% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Obviamente, tem alguns problemas pelo caminho, mas foi um baita de resultado. Deixa aqui nos comentários se você investe em Arezzo, em Asas, e se você não investe, o que você acha dos produtos dela? Acabou de sair o resultado do BTG e, meu amigo, que porrada! Ele teve um lucro recorde nesse terceiro trimestre de 4,5 bilhões de reais. E só para vocês terem uma ideia do tamanho desse número, no mesmo trimestre do ano passado, o BTG tinha registrado 3,2 bilhões de reais. Então foi um resultado 42% maior que o mesmo TRI de 2024. Inclusive maior que o consenso do mercado, que esperava um lucro de 4 bi e veio 4,5. A receita de 8,8 bilhões também foi recorde, cresceu 37%. E o ROI também foi recorde. E até agora foi o maior de todos os bancos, mas assim, disparadamente. O Santander, por exemplo, teve ROI de 17%, o Bradesco de 14%, o Itaú de 23% e o BTG 28%. Então o BTG não só ultrapassou, como abriu distância para o Itaú, que até então era o maior ROI entre os bancos. Isso significa que, pelo menos até agora, o BTG é o banco que mais sabe rentabilizar o dinheiro dos acionistas. E fora isso, o patrimônio líquido do banco cresceu, a carteira de crédito também cresceu e bateu 246 bilhões, uma alta de 17%. E o famoso AUM, que são os ativos sob gestão, Assets Under Management, chegaram em 2,3 trilhões de reais. Foi um crescimento de 25% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E diga-se de passagem, um crescimento absurdo, principalmente quando a gente leva em consideração um AUM gigante como esse de 2,3 trilhões. Mas só para deixar claro aqui, além do banco ter esse crescimento na captação, por eles terem feito um ótimo trabalho, eles também tiveram outro acontecimento que pode ter mexido um pouco com esses números. No comecinho do ano, o BTG comprou 100% do capital social da Julius Baer, que é uma empresa suíça de gestão de patrimônio. Então, quando a gente compara o AUM do terceiro TRI de 24 com o terceiro TRI de 25,
a gente precisa levar em consideração a consolidação da aquisição de outras empresas. Mas ainda assim, cara, baita resultado do BTG. Aqui no Grupo Prima a gente tem a Portfel, que é a nossa consultoria de investimentos, que é a maior e que mais cresce no Brasil, e a gente atende clientes através de qualquer instituição financeira. Mas o BTG hoje, ele é um dos nossos principais parceiros por aqui. Deixa nos comentários o que você achou do resultado do BTG e se você é cliente do banco, o que você acha do serviço.